Olá, está começando mais um Café Eleges, aquele momento especial, né, em que nós recebemos amigos para tomar um cafezinho e fazer aquele bate-papo tranquilo, gostoso, descontraído, né, com uma pegada jurídica, mas de uma forma bem descontraída. Eu sou o Jefferson, muito prazer. Vamos lá, Camila. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio, com o nosso cafezinho, nosso pão de queijo, recebendo uma convidada especial. Na verdade, duas convidadas. Estamos aqui hoje com a Letícia. Prazer, Letícia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer, eu que agradeço. E a gente queria, Letícia, saber um pouquinho sobre você. Quem é a Letícia? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou Letícia, eu tenho 34 anos. Nesse momento estou grávida de 8 meses da Isis. Está quase nascendo, hein? Tá quase. Meu primeiro bebê, mãe de primeira viagem. Sou psicóloga. Me formei aqui em Alfenas em 2014 e fui embora para São Paulo. Morei lá por 7 anos, trabalhei na parte de RH, na área clínica, me especializei em terapia cognitivo-comportamental. E em 2021 voltei para Alfenas e atuo desde então na minha clínica particular como psicóloga clínica. Sim. Boas experiências, né? Mas fala um pouquinho assim, o que a Letícia gosta, o que a Letícia não gosta. Que já tá falando muito profissional. Não sei se vocês já perceberam o quanto às vezes a gente não consegue. A gente, quando fala da gente mesmo, você sempre vai pro profissional, né? Não é engraçado isso? Não fala... O que eu gosto, o que eu não gosto, sou assim, sou... É que na área profissional, às vezes, é o lugar que a gente consegue mais se validar, né? Faz sentido. Por conta da trajetória, das formações, da experiência, né? Então, é um lugar que a gente consegue se afirmar, se aprova, né? O pessoal já não é uma coisa tão concreta, né? A Letícia... ela tem questões na vida pessoal que a valida e tem questões que não validam tanto. Então a gente vai muito nesse caminho profissional para se vender. A Letícia é super validada, tá? Inclusive, eu sou suspeito para falar. Amiga de longa data. É minha comadre, né? Minha comadre. É madrinha do meu filho Murilo. Um beijão pro Murilo aí. Então, assim, eu sou suspeito para falar, né? A convidada de hoje aqui é super especial, né? Mas conta pra nós aí, Letícia, o que mais? O que você gosta? Como é que é a sua pegada profissional? Você comentou que morou em São Paulo, tá em Alfenas. A sua atuação é atendimento particular. Como é que funciona? Assim? Como é que é a área da psicologia? Para depois a gente já ir entrando na parte do tema do nosso podcast mesmo. Tá. Vou falar um pouquinho então da vida pessoal e depois eu falo mais sobre a minha trajetória, a minha carreira. A Letícia é uma menina muito alegre, extremamente extrovertida. Eu gosto de estar entre pessoas, valorizo muito a minha vida social, os meus amigos, a minha família. Gosto dessa troca, desse café filosófico. Então você tá no lugar certo. Acertou a mão. Inclusive, nada que é cenográfico. Pode comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Já tô de olho no pão de queijo. Se você não aceitar isso, talvez aceite. Então... eu tô esperando ela pedir aquele chutinho na costela. Se ela quiser, eu dou. Entrando um pouquinho na minha carreira, né? Eu me formei, né, aqui na Unifenas e já com o intuito de atuar na área clínica. Mas fui para São Paulo, né? Então saí de uma cidade de interior, né, Alfenas, vou para uma capital como São Paulo. Não foi tão fácil assim conseguir ingressar nessa área clínica. Então eu iniciei lá atuando em RH, com recrutamento e seleção. Então eu atuava numa empresa onde nós fazíamos todo esse processo de recrutamento e seleção para várias outras empresas, né? Análise de perfil, qual é o perfil que se enquadra em cada vaga exigida. Né? Mapeamento de vagas, entrevistas, dinâmicas de grupo, nós fazíamos também testes, né? Até conseguir a aprovação daquele colaborador, nós fazíamos também um acompanhamento durante os 3 meses de período de experiência. E aí depois ele estava carreira solo lá na empresa. Eu fiquei atuando nessa área por 4 anos,
mas eu fui, em paralelo, tentando atuar na área clínica e iniciando a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem específica dentro da psicologia, uma abordagem mais diretiva, é uma abordagem onde a gente trabalha muito pensamento, emoção e comportamento ali daquele paciente. Legal. Depois você pode até explicar pra gente mais o que é isso, né? Explico. É uma abordagem que eu me apaixonei, né? Ai, eu faço legal. terapia também dentro da TCC e foi onde eu me especializei lá em São Paulo. E aí comecei, né, atuando em clínicas de convênio, que é onde a gente tem primeira oportunidade, ganhando R$16 a hora. Olha isso! O começo são várias, né? Não é fácil, gente. Né? Não é fácil. Mas eu acho que foi muito importante, assim, para experiência, para repertório. Tem muita demanda em convênio. Então, assim, eu precisei passar e eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência como uma demanda de convênio. E o legal, né? Só te cortando, e o legal é que o nosso podcast, além desse bate-papo com o teor jurídico, ele é uma opção de carreira, uma gestão de carreira. Então, quem estiver assistindo aqui o nosso podcast, né, consegue pensar, olha que legal, né? A Letícia, psicóloga, a carreira foi assim, o fulano de tal, advogado, a carreira foi assada. Então, assim, a gente traz várias experiências aqui para quem está nos assistindo, né, Camila? Uma troca, né? Exatamente. Então, assim, não é só aquela coisa juridiquez, não. Nós temos tem um plano de carreira legal mesmo. O cara você tá começando. conhecer, né? Às vezes o cara tá começando, tá desanimado, fala, nossa, que chato isso. Não, aí ele olha o podcast e fala, não, a Letícia, vixe, começou assim, então já dá um gás, né? Já dá um... E aqui a gente vende a realidade, né? Porque a Letícia acabou de falar, no começo, quanto que você ganhava por hora? R$16. Então é aquela coisa, não vá, já vende a ideia, tipo assim, é muito legal a profissão. Tá, mas ninguém aqui tá te iludindo, não. A gente tá mostrando o cara quer formar e já ganhar R$200 a hora, então calma, não é assim, né? É um processo, né? Eu acho que não só para psicologia, mas para toda a carreira, né? Ninguém começa no topo, né? A gente começa realmente lá embaixo e aí sim vamos subindo degrau por degrau, fazendo a nossa parte. Isso é bom. Mas foi difícil, financeiramente não era válido, né, por conta dos valores, mas para experiência, para conhecimento, eu acho que foi fundamental na minha trajetória. E aí, junto com isso, eu fui me especializando, foram 2 anos, né, para me especializar na abordagem. E aí, depois eu comecei a atuar particular mesmo. Aí eu montei uma clínica lá em São Paulo, que chamava Viva Bem com Terapia. Só que foi bem próximo do período da pandemia. Aí veio a pandemia e aí durante a pandemia aconteceram, a gente teve que fechar porque não podia fazer mais os atendimentos presenciais, né? E aí na minha vida pessoal, meu pai acabou falecendo de Covid. Meus sentimentos. Também em 2021. E aí foi quando meu marido e eu decidimos voltar para Alfenas. E aí eu vendi então a clínica, voltei para Alfenas e tô aqui desde 2021, atuando também na clínica particular, nos atendimentos presenciais e online. Ah, que bom. E só matando a curiosidade aqui, onde que a Letícia atende? Como é que o pessoal faz para te achar? Entrar em contato? Aceita um cafezinho? Eu aceito. Redes sociais. Daqui o Jefferson põe para você. Na verdade, devido à minha condição, né, nesse período da minha gestação, né, eu já vou ganhar a Isis no próximo mês, então, neste momento, eu estou atendendo somente online, né, para conseguir administrar melhor, obrigada, para conseguir gerir melhor o meu tempo de mãe, né, então, no momento, só online, e no atendimento particular mesmo. Então, você está falando que hoje você atende particular. Sim. Certo? E os seus atendimentos hoje, então, você atua mais em que aspecto desse atendimento? Com que você trabalha, vamos dizer assim? Eu atuo em na que área setor? Clínica mesmo, né? A gente eu trabalho com saúde mental, então a minha demanda são daqueles pacientes que estão aí não necessariamente sofrendo por algum diagnóstico, mas entende que nesse momento precisa de uma ajuda psicológica, né? Então, são sessões de terapia, sessões que duram em média 50 minutos, realizadas uma vez na semana para ajudar esse paciente no autoconhecimento, no desenvolvimento, para lidar com
com sintomas, caso ele tenha algum transtorno, né? Então, é mais na área clínica mesmo, não atuo mais em RH ou outras vertentes da psicologia. Tá. E como que tá, assim, o acesso do paciente ao profissional? Porque antigamente tinha um preconceito, muita gente não procurava questão de tratamento para saúde mental. Hoje o paciente procura diretamente o psicólogo ou vem por recomendação de alguma outra especialização médica. Como é que tá o acesso do paciente ao profissional? Tá, eu tenho uma percepção de duas experiências, né? Lá em São Paulo, uma cidade grande, as pessoas elas aderiam mais fácil ao processo terapêutico, eu não via tanto preconceito. Cidades menores, cidades de interior, né, existe toda uma questão aí do próprio senso comum, né, de que psicólogo é pra doido, né, eu vou tratar através da religião, né. Então, assim, eu vejo que aqui... Como é que é? Depressão é frescura. Frescura, falta de Deus. Exatamente. Né? Isso tem Ou também. força de vontade, né? Você não teve força de vontade. Então, assim, aqui em Alfenas eu vejo que tem um pouco mais, mas eu acho que se a gente pode falar um pouco em ganho em relação à pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela foi muito um divisor de águas para a percepção da população em relação à psicologia, né? Acho que as pessoas ali tiveram que lidar com muitos gatilhos ansiogênicos, né? E viram que o serviço da psicologia é um serviço que veio para ajudar, não veio para substituir outras áreas. Então, eu acho que eles começaram a tomar mais consciência sobre o papel do psicólogo e o valor, né, que a gente tem, a importância que a gente tem hoje na sociedade. Mas, geralmente, eles buscam primeiro o psiquiatra, a ajuda do medicamento, que acaba sendo um meio necessário, e depois eles vão atrás da psicoterapia. Legal, e a Letícia comentou aí que a pandemia foi um divisor de águas, né, Letícia, em relação a transtornos mentais. E de fato, eu tinha visto uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora que 92% dos entrevistados ali relataram sintomas depressivos e ansiosos durante a pandemia. Tem uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro também, de que os índices de transtornos mentais dobrou na pandemia. Então, assim, só trazendo alguns dados aqui que eu tinha pesquisado para poder confirmar as suas versões, porque a gente já é conversando sobre dados também, né? Então, assim, é uma situação que antes, às vezes, muita gente achava, né, como frescura, tinha até um certo preconceito. Hoje são transtornos cada vez mais presentes, né? A situação trágica fez as pessoas, querendo ou não, mudarem um pouco o pensamento, né? Sim, e a pandemia, ela por si só foi uma situação que desperta mesmo ansiedade, medo, insegurança, preocupação, não somente em relação ao vírus, mas aí veio o lockdown, preocupação com o emprego, né, com a carreira. Então, assim, ansiedade é uma emoção que nós já temos, né? Ela se torna um problema quando ela surge de forma disfuncional, mais exacerbada. E a pandemia deixou todo mundo muito ansioso, muito preocupado, com muito medo. E aí eu acho que foi onde as pessoas começaram a tomar consciência do quanto isso é real, o quanto isso gera sofrimento e impacto, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, complicado. E você comentou isso sobre a pandemia ter afetado as pessoas em questão de trabalho e tal, mas o interessante é que não afetou só adultos, né? Não. O que teve de criança também, né? Sim, que foi afetada, né? Muito. Muita criança que estava na escola, estava brincando, estava vendo os amiguinhos, estava ativo, de repente ficou em casa, sem acesso aos amiguinhos, sem acesso à brincadeira, assistindo aula de forma online. Mas não tinha aquele contato de criança, não ralava o joelho, né? E acompanhando, né, todas essas notícias em relação à pandemia, né, porque a gente estava o tempo todo, né, com aquela informação, o jornal ligado, e a criança sem estrutura cognitiva para conseguir assimilar tudo isso, né? Então, síndrome do pânico, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, foi muito visto em crianças, né? Então, todo mundo sofreu, infelizmente. Infelizmente. E aqui, então, já pegando o gancho, já puxar para o nosso tema aqui. Então,
né, as doenças mentais, os transtornos de reflexo mental estão presentes na sociedade em si e elas não ficam longe do ambiente de trabalho, né? Então, o tema do nosso podcast aqui é saúde mental, os transtornos mentais e os impactos no trabalho, né? Índice de afastamento, como é que está nas empresas. Então, essas consequências, nós estamos falando da sociedade de uma forma geral, impactam o ambiente de trabalho. Então, impactam todos os aspectos da vida, né? Inclusive o trabalho, né? Então, assim, antes a gente tinha que a principal causa de afastamentos no trabalho era a parte relacionada a osteomuscular, né? Coluna, joelho. Hoje, a terceira causa de afastamento do trabalho são transtornos mentais, né? Depressão, burnout, estresse, né? Então, assim, já puxando para o nosso assunto, né? Nos últimos 5 anos aí, teve um afastamento, o índice de afastamento por transtornos mentais aumentou 50%. Então, o que eu quero dizer com isso? É um problema cada vez mais real, é um problema cada vez mais dentro da gente, né, dentro do nosso ambiente. Então, assim, está no ambiente da sociedade, está no ambiente de trabalho, e a gente queria ver o que a Letícia consegue, né, colaborar com a gente, né, Camila, sobre isso, sobre o ambiente de trabalho. Como que Letícia? Como você enxerga? Você tem muitos pacientes relatando sobre isso. Porque é isso, né? A gente fala ambiente de trabalho e a pandemia, tudo bem, teve essa questão toda da pandemia associada ao ambiente de trabalho. Mas o que o ambiente de trabalho pode colaborar para que uma pessoa venha a ter algum transtorno, sofrer? Sim, tem essa questão da pandemia? Tem. Sim. Mas às vezes nem só a pandemia, né? Dependendo do que acontece no seu ambiente de trabalho, aquela situação faz o negócio ficar ainda pior, né? Sim, todos os transtornos, eles demandam realmente de gatilhos, né? E esses gatilhos, eles podem estar relacionados à sua vida pessoal ou também relacionados à sua vida profissional, né? Existem algumas doenças que estão realmente diretamente relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Como o Jefinho falou. Jefinho, tá? Aqui é tranquilo. Eu tentei falar Jefferson, você não estava espontâneo, né, Jefinho? Aqui nós estamos batendo um papo mesmo, entre amigos, tomando um café. É Jefinho mesmo, né? É Jefinho. Como o Jefinho falou, né, do burnout, né, que é sim... O que é burnout? É um transtorno, ele tem, assim, uma relação com... Ele é caracterizado por um episódio depressivo, mas ele está diretamente relacionado às situações do trabalho. Ele é caracterizado por um esgotamento mental mesmo, né? A pessoa, ela entra numa estafa, né? O que pode desencadear o burnout ali em relação ao trabalho? Cobranças excessivas, metas muito abusivas, um ambiente de trabalho extremamente competitivo, falta de reconhecimento, né? Então a pessoa, ela se doa por inteiro, ela não se sente reconhecida, né? Então tudo isso, falta de estrutura mesmo, conflitos entre colegas e líderes, tudo isso pode sim desencadear o burnout, né? E os sintomas, né, relacionados ao burnout é muita irritabilidade, a pessoa, ela começa a perder um pouco do prazer da vida, ela fica extremamente ansiosa no domingo, porque segunda-feira tem que trabalhar, então já dá aquela taquicardia. Agonia já. Exatamente, porque segunda vai começar tudo de novo, né? Ela começa a procrastinar também ali no trabalho, então ela não consegue mais manter os resultados, manter a produtividade, fora que isso pode gerar também outras comorbidades, ela pode desenvolver tanto a depressão quanto o transtorno de ansiedade se esse burnout não for devidamente diagnosticado e tratado, né? Então, hoje um dos transtornos mais relacionados ao ambiente de trabalho. Nossa, é o burnout. Que interessante. Sim. Existem outros transtornos, né? Os transtornos de ansiedade, que aí tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o pânico, ou a depressão, mas eles são multifatoriais. Eles podem estar relacionados ao trabalho, mas podem ter fatores da vida pessoal. Um luto, uma perda, um problema familiar, um conflito na vida pessoal. Agora, o burnout, não.
O ponto principal é o ambiente de trabalho. É a Os rotina. outros, você falou, tem essa questão do gatilho. Isso. Tem relações com outras áreas da vida. O burnout, sim. ele tem relação somente ali com a vida profissional daquele A sujeito. pessoa tá de saco cheio do trabalho ali, tá desesperada, é só aquilo ali. Eu acho que não é bem Ou um não. saco cheio, sabe? O que a gente percebe nas pessoas que têm o burnout? Elas colocam a vida profissional como o centro da vida, né? Desconsidera as outras áreas, vida afetiva, familiar, social. Não, a carreira entra num lugar fundamental como um propósito de vida. Só que esse processo da carreira, ele não é linear, né? Então, existem altos e baixos ali dentro. Então, o sujeito, ele vai encontrando algumas dificuldades. Então, entra numa empresa onde ele não se sente devidamente reconhecido, não consegue aquele plano de carreira que ele tanto esperava, e tem essas metas abusivas, essas cobranças. Então ele começa a se culpabilizar e se cobrar muito por não estar conseguindo atingir o que ele esperava. E aí onde ele pode adoecer, né? Somado a esses fatores da própria instituição. E aí onde ele adoece. Letícia, mas então, assim, você poderia dizer que um ambiente de trabalho nocivo, ele pode colaborar para a pessoa desenvolver um transtorno? Muito. Muito. Hoje em dia, um ambiente de trabalho que hoje, né, tem sido muito validado, aquela coisa de trabalho enquanto os outros dormem. É coach, né? Porque quem fala isso é coach, né? Coach que vende curso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas. Aí acaba sendo uma autocobrança também. Aí as redes sociais também são perigosas, né, Letícia? Porque aí você entra na rede social, o fulano ali tá trabalhando, o fulano tá ganhando dinheiro, o fulano tá tendo uma BMW, então você tem sono. deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu vi essa semana, que eu falei, não, um menino ele tava num canal no YouTube contando a história dele, ele tem 21 anos, ele é youtuber, ele estava contando que ele tá recomeçando a vida, muito frustrado, muito decepcionado com tudo, que ele tinha um canal no YouTube e que ele perdeu o canal e que ele tá tendo que recomeçar a vida e que, nossa, ele tá muito desanimado. Ele tem 21 anos. Aí, assim, olha a pressão que o menino de 21 anos pôs nele, porque não foi ninguém, foi ele. Ele se pressionou, tipo, nossa, eu perdi meu canal do YouTube, perdi minha vida. Meu filho, você tem 21 anos, pelo amor de Deus? E acaba que as redes sociais ajudam isso, né? Vende uma certa ilusão, isso, né? Letícia? Você trabalha enquanto os outros dormem. Esse menino escuta isso. Nossa, eu tenho 21 anos, perdi meu canal do YouTube, perdi minha vida. Se você quer, você consegue, né? Esses bordões, né? E hoje em dia, a gente tem essa autocobrança muito forte. Então, se eu não chego lá, a culpa é minha, eu que não dei conta. Não foi. É que o coach ganhou uma herança. Você não ganhou herança. É por isso. Né? A gente precisa reconhecer que existem não somente as nossas próprias limitações que vão aparecer ali na nossa carreira, mas também a limitação da vida, do ambiente, do entorno, da né? minha Tudo própria que pode história, né? Os recursos que eu tive desde a minha infância, que, né, me possibilitaram chegar onde eu cheguei. Então tem muita coisa que influencia nesse sucesso, né, que a gente tanto quer. E esse senso de urgência, né, o Camila, 21 anos, né, olha quantas possibilidades ele tem, mas aquele senso de urgência de chegar lá, de estar no topo, e a falta de tolerância à frustração leva o sujeito a ficar sempre tão frustrado, e aí ele pode adoecer. Ele pode gerar uma doença. Né? E a gente fala ambiente de trabalho, não se trata só de uma empresa, lógico, que a gente está falando muito em questão de uma empresa, mas o ambiente de trabalho também não deixa de ser a internet, que é igual a gente está falando, é um ambiente também nocivo, totalmente nocivo para uma pessoa que trabalha com isso. Se você não tiver um discernimento, se você não fizer um acompanhamento com
Não, como Sim. profissional. E vira uma referência, né? Para muitos jovens hoje em dia, Instagram, né? Twitter e por aí vai. É referência, né? Eu tenho que fazer o que os outros fazem. E não, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que se encaixa na minha realidade, nas minhas possibilidades. Então a gente tem vários fatores aí que vão contribuir. A única diferença dos ambientes de trabalho é que se essas situações acontecem dentro de uma empresa e a culpa é, vamos dizer assim, quem contribuiu para que o funcionário ficasse daquela forma, desenvolvesse algum transtorno, é algum membro da empresa, aí a situação já é diferente, né, Jefferson? Pode ter reflexo na seara trabalhista ali. E aí a conversa já é outra. Então, assim, a gente pode falar aí de doença ocupacional, né, a gente pode falar aí de estabilidade de um funcionário doente, se o afastamento for superior a 15 dias, né, a gente pode falar aí de dano moral em virtude de doença, né, então tem vários fatores aí que trazem um reflexo dentro do dia de trabalho, então não é um assunto isolado do direito, não, então tá cada vez mais próximo isso em relação no direito, e assim, quem tem a atuação prática aí vê de fato isso dentro da Justiça do Trabalho. E a empresa, ela tem que entender que ela é responsável pelos funcionários. Não é a mesma coisa que a gente está dando de exemplo aqui, a pessoa que ela é autônoma. Se eu me cobro excessivamente, eu sou autônoma, é uma coisa. Agora, se eu sou funcionário e a empresa está me cobrando excessivamente, aí é outra história. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E aí... situações e situações, né? Nos convida a relembrar até do episódio do convidado Túlio, né? O grande Túlio, né? Por coincidência aqui, que o Túlio falou sobre gestão de pessoas, né? Então, assim, a importância do gestor dentro da empresa também, né, em relação a essas cobranças, em relação a essas metas, em relação a esse ambiente laboral, que de repente essa falta de gestão pode impactar num transtorno mental. Sim. Olha como é que um assunto está ligado ao outro, né? Não, e como a empresa, você que tem uma empresa, olha a importância de você estar sempre acompanhado de bons profissionais. Porque se te falta um gestor, o seu funcionário pode vir a ter um problema e aí entra a Letícia. Então, tá vendo como que uma coisa está ligada à outra. Então, assim, muito transtorno mental, né, Letícia, leva o trabalhador, por exemplo, a um afastamento. Então, isso aumenta o turnover da empresa. É isso que eu ia falar, né? Existe também um prejuízo para a empresa, né? A queda na produtividade, né? No desempenho, o turnover vai aumentando, o índice de faltas. E um profissional, um colaborador, custa caro, né? Então, às vezes, tem um trabalhador ali treinado, que sabe fazer o trabalho, ele se afasta 15, 20 dias... E aí, quem vai treinar outro funcionário, vai contratar outro funcionário? Então a empresa tem um prejuízo contra isso também. Com certeza, né? Então esse olhar, eu acho que não somente da gestão, a gestão que está ali próximo daquele colaborador, que está acompanhando o resultado, está acompanhando o desempenho dele diariamente, além da gestão, também um bom departamento de RH, né? Que saiba criar, fazer pesquisas de clima, criar políticas falando em torno sobre a saúde mental, criar dinâmicas com aqueles colaboradores para que eles também tenham consciência sobre isso e saibam identificar o momento em que eles estão adoecendo. Porque muitas vezes é muito difícil a pessoa perceber que ela está doente, né? O Jefinho falou sobre o estresse ocupacional, né? É difícil a pessoa chegar à conclusão de que ela pode estar doente e a doença é aquele estresse exagerado. Porque hoje em dia a gente normaliza isso. O cara tá estressado é por conta do trabalho. Ah, normal, porque tá trabalhando muito. Não, gente, né? Não é normal. Traz prejuízo. E outra coisa, eu acho que a pessoa também, se é um funcionário, será que às vezes não fica com medo de ser mandado embora? Com certeza. Não é? Com certeza. Tipo, se eu começar a reclamar, nossa, vocês vão me mandar embora, então vou trabalhar aqui, pronto, vamos embora. Então, sim, é legal a gente trabalhar, melhorar a cultura organizacional, né? E assim, Letícia, o que você acha em termos de tratamento, como é que é? Ou nós falamos aqui agora, melhorar a cultura organizacional. O que seria melhorar a cultura organizacional, por exemplo? O que seria o papel de um gestor, por exemplo, para evitar
doenças, transtornos mentais no trabalho? Hoje em dia, grandes empresas elas já têm criado algumas políticas em torno disso, né? Então, o primeiro passo, eu acho que seria essa conscientização, né? O gestor, o RH, falar mais sobre isso. Falar que isso pode acontecer, que o ambiente de trabalho pode favorecer a esse adoecimento e como aquele colaborador ele pode identificar ali nele mesmo, no que ele pensa, no que ele sente, na forma como ele se comporta, como ele pode identificar e já iniciar um cuidado, um tratamento, né, uma atenção logo no início, para que aquilo não se torne uma coisa maior a ponto de levar a um afastamento ou algo pior que isso, né? Então, acho que o primeiro passo é essa consciência, falar mais sobre saúde mental, criar, né, pesquisas de clima, é uma forma de você entender como que está ali o clima, a percepção desse colaborador em relação à empresa, o que ele sente que falta ali dentro. Então, eu acho que também é um caminho. Uma gestão participativa, né? Um líder que esteja próximo, né? Que entenda ali quem é o seu colaborador, que não seja... O resultado ele é muito importante, mas para que o resultado venha, precisa de um processo, precisa de um cuidado, de uma atenção. Então, olhar para aquele sujeito como um humano, como alguém que não vai deixar os problemas de casa ali do lado de fora da empresa. Isso é impossível. Seria fácil demais, né? Bati meu ponto. Não tem como. Dívida, problema familiar, doença, tudo. Não tem como, gente. Não, assim como a gente leva também os nossos problemas de trabalho para casa, né? Nós somos um só. Né? Não tem como desligar essa chavinha, né? Letícia, às vezes eu vejo também umas empresas, se não me engano, a Google faz isso, que tem esses espaços interativos. E se você, a sua opinião profissional, você acha que realmente ajuda, dá uma desestressada, né? Esses ambientes. Um jardim, né? Tem empresa que tem videogame. Mesa de ping-pong, bilhar. Tem umas coisas assim que eu já vi que eu acho que a empresa é uma forma, um desses meios para tentar, talvez, desestressar. Desestressar, distrair, eu acho que super funciona, né? Espaços de cochilos também, eu já vi em algumas empresas. Existem até pesquisas que falam muito sobre a relação da concentração com a distração, né? A gente precisa de pequenos momentos de distração para manter a nossa concentração. Então, eu acho que sim, vale muito, é um cuidado. Muito legal. Mas a gente o que eu acho que cada empresa precisa ter ali na consciência é o que o meu colaborador precisa. Porque depende da dinâmica da empresa. É uma empresa específica, tipo né? Se você tem uma empresa que às vezes só trabalha pessoas numa faixa etária de 40 anos para cima, talvez esse tipo de perfil não vai ser interessante. Então, não é isso? Exatamente. Então, primeiro, eles precisam entender quais são as necessidades ali. De cada um. Exatamente. E é interessante que a Letícia falou que pequenos momentos de distração pode aumentar a concentração, né? E aí a gente volta um pouquinho no tempo aqui, né? Que do nosso próprio podcast aqui. Da pessoa super cobrada, né? Eu tenho que estar focado, eu tenho que estar focado 24 horas por dia, a internet me cobra isso, a rede social me cobra isso, minha família me cobra isso, mas não necessariamente. Então, amigão, de vez em quando você precisa dar uma quebradinha na linha para você manter os índices de concentração. A gente fala muito que qualidade de vida ali dentro da psicologia e dessa abordagem que eu uso, que é a terapia cognitivo-comportamental, é quando as nossas 7 áreas da vida elas estão equilibradas, né? Então, a gente tem muita a tendência de hiperfocar numa área e deixar as outras áreas de lado. E não, qualidade de vida é quando as coisas estão equilibradas. Então, é a vida profissional, a vida afetiva, a vida social, a vida familiar, espiritual, intelectual e financeira. Aí, é um pacote. Né? Então, até aí tava tudo bem, agora o financeiro complicou. Até aí tava fácil. É
resolvida, né? Foi dando o terceiro item, quarto item, eu já fui fazendo assim. Eu falei, Parece que tá subindo um morro de bicicletão. Porque às vezes a gente concentra toda a nossa energia, a nossa motivação numa área só e aí não chega lá. É igual você comentou da pessoa que ela quer ser só o profissional. Põe o profissional na frente, esquece todos os outros aspectos da vida, né? E aí ela fica extremamente frustrada, ela se culpabiliza, né? Ela pode acabar adoecendo, né? Desenvolvendo uma ansiedade, desenvolvendo uma depressão. Então, por isso que é importante a gente dividir um pouco o nosso propósito de vida em todas essas áreas, porque tem espaço para tudo, né? Não focar só nisso, né? Mas essa autocobrança, essa cobrança que hoje tem muito disso, tá muito vigente na internet, assim, difícil, contribui né? demais. E contribui muito para o transtorno de ansiedade, né? Porque o que é o transtorno de ansiedade? É justamente essa preocupação excessiva, esse pensamento no futuro, esse medo, essa insegurança, que muitas vezes o ambiente de trabalho favorece. A gente pode, então, vamos começar aqui, ó. Você começou a falar um pouquinho de ansiedade. O que você acha da gente falar um pouquinho de cada transtorno? Falar um pouquinho de ansiedade, o que seria ansiedade, o que a gente poderia classificar como depressão, burnout. Eu não sei se nessa situação também entraria síndrome do pânico ou não. O transtorno, existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Vamos um por um, então. São muitos, né? Dá um pouco assim, pra gente poder, pra quem tá assistindo, sabe assim, pensar um pouco, tipo, dá uma separada no que é o que, assim, mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho daquilo que pode estar relacionado ao ambiente de trabalho. Né? Isso, então vai lá. Que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, a ansiedade é uma emoção que todos nós temos. Ela é um primo primeiro aí do medo. O medo é uma emoção primária, a ansiedade é uma emoção secundária. E ela é necessária quando existem situações de perigo, porque ela nos coloca em estado de alerta e atenção. Quando ela é disfuncional, quando ela se torna um transtorno, quando não há situação de perigo e eu estou em estado de alerta, né? E aí ela é caracterizada por essa preocupação excessiva, por uma insegurança, por um medo constante, por uma catastrofização. Então o sujeito, ele catastrofiza tudo. Então eu tenho que entregar uma meta no final do mês. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vai ser o bom o suficiente. Né? Exatamente. No final do mês, dia 3, o cara, nossa senhora. Eu vou ser demitido porque eu não vou bater a meta, eles não vão me reconhecer, eu vou perder meu bônus, nananã. Verdade, não, mas isso é uma coisa importante. Às vezes muita gente fica nesse medo, vou ser demitido, vou ser mandado embora, o gestor tá me olhando torto, de hoje eu não passo. Então, assim, às vezes a culpa nem é da empresa, né? Nem tem esse medo, essa pressão iminente de perder o emprego, mas é relacionado ao próprio transtorno. Aí, né, porque o transtorno de ansiedade, ele gera são pensamentos catastróficos, né? Então ele vai gerar esse pensamento no sujeito, ele vai ficar ansioso e com medo e muitas vezes afeta o comportamento dele, levando ele à procrastinação. Então se eu já sei que eu não vou dar conta, que eu não vou bater a meta, que eu vou ser demitido, eu nem faço. Você começa a acreditar naquele pensamento seu. Olha o impacto disso. Olha o impacto disso. Às vezes você fica tão preocupado que você é demitido, procrastina e às vezes a perda do emprego vem pela procrastinação. E não pelas... É o que a gente estava falando, que às vezes o patrão, ele não tem a consciência de que a pessoa está, né? Ele só está vendo que a pessoa não está cumprindo com o que foi posto para ela fazer, né? Exatamente. E aí, o que acontece, ele acaba perdendo o emprego porque inconscientemente existe um mecanismo cognitivo que chama viés confirmatório. Ele tenta confirmar aquela crença. Então, se ele acredita que ele não vai ser bom, que ele não vai bater a meta, que ele não deveria ele não merece estar ali, ele procrastina, ele evita ou faz de qualquer jeito e aí ele ganha a comissão e valida aquilo. Tá vendo? Eu não servia para isso, eu não sou bom para nada, né? Então ele vai reforçando e criando esse padrão cognitivo disfuncional. Mas tem a questão do indivíduo, mas tem a questão do trabalho também, né? Quando aquelas empresas colocam aquelas metas ilusórias, inatingíveis, quando também demandam de muitas exigências, né?
pedem para que aquele colaborador, né, exceda na carga horária. Então, tudo isso são fatores ansiogênicos e vai despertar isso no sujeito, né? Cumulativo, né? Uma coisa, é a famosa gota d'água, né? Às vezes o ambiente é nocivo, tem muita meta, tem uma coisa vexatória, né? Então tudo vai... Tem um até ia ambiente falar muito sobre competitivo. E aquela coisa também, a piadinha, o grupinho, é tudo. Aí a pessoa já, nossa, vou ter que trabalhar hoje, aí se fizerem isso comigo, né? Tem tudo isso. É lista, né? Tem empresas que divulgam listas de quem ficou em último lugar, né? Aí você vira a chacota do mês. Pois né? Então assim, né? Tem sim aquilo que pode ser só do sujeito, que é o que eu falei dos fatores, dos multifatores, né? Que podem ser gatilhos, que tem essa predisposição, né? Porque a gente tem predisposição genética para depressão, para ansiedade, mas tem sim o fator ambiente, né? desencadeador do ambiente, do trabalho, com certeza. Então por isso que é bom assim, até reforçar essa cultura de prevenção, né? A ideia é que não é nem colocar a culpa nem na empresa, nem no empregado, mas trazer essa informação para a gente mudar a cultura organizacional e evitar os índices de afastamento. Então, assim, 1/3 dos trabalhadores hoje tem transtorno mental. E aí você começa a afastar, e volta naquilo que nós estamos falando, índice de turnover, produtividade, qualidade de trabalho. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Prejuízo é dos dois lados e a responsabilidade pode ser também dos dois lados, né? Do sujeito que precisa se conscientizar do seu transtorno e cuidar de si mesmo, mas a empresa também cuidar dos seus colaboradores, né? E evitar situações que podem ser gatilhos geradores de transtorno de ansiedade, né? Certo. Então, a gente falou de ansiedade, a gente poderia falar um pouquinho sobre depressão agora. Podemos falar. A depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda, né? Ela também não necessariamente está relacionada somente ao ambiente de trabalho. Ela é crônica e ela é recorrente. Então, a pessoa que tem depressão, ela já tem uma predisposição a ter, né? Se a gente for olhar lá um pouco no histórico familiar, outras pessoas já tiveram e por isso ela tem essa predisposição. Mas também ela depende de gatilhos, né? Então, você pode entrar num episódio depressivo quando você perde alguém, quando você sai de um relacionamento, né? No trabalho, quando acontece uma mudança muito drástica ali no seu setor, quando você for demitido, né? Quando você espera por uma promoção e ela vem para outra pessoa, né? Então, a depressão, ela vem e traz essa tristeza profunda no sujeito, onde vai influenciar muito ali no desempenho dele no trabalho, porque ele fica totalmente sem energia, sem disposição, afeta o sono, afeta o apetite, ele fica mais irritado, né? Afeta muito na produtividade, ele perde o prazer da vida, ele perde o sentido da vida. Em casos, né, em que isso não é tratado logo no início, isso pode levar até a ideação suicida, né? Então tem que ter um cuidado muito grande ali no trabalho, porque sim, né, a depressão ela tem muita relação com a visão de si mesmo. Então, se eu tô ali no trabalho, eu tô me doando, eu fiz o meu melhor, eu bati todas as metas, me foi prometido uma promoção, e aí ela veio pro sobrinho do dono e não pra mim, né? A pessoa se sente um fracassado, né? E a pessoa com depressão, a gente pode dizer que ela tem um emocional mais... Ela sente um pouco mais as coisas ou não, assim? Porque para quem é leigo, dá a impressão que, assim, eu sou totalmente leiga, mas a impressão que eu tenho é que, assim, um acontecimento para quem tem depressão, ele sempre parece que é um pouco maior do que o que de fato é, ou eu estou pensando errado. Por exemplo, igual você falou essa questão de, eu trabalho numa empresa e não vem a promoção. Talvez se você não tivesse depressão, você falaria, mas aí com a depressão você já sabe, aquilo para você dói muito, É porque ela já tá com uma visão de muita desesperança em relação à vida.
Então ela já tá com esse olhar negativo. E aí vem e acontece mais uma coisa ruim, ela vai falar, do que adianta? Corrobora, né? Exatamente, valida, exatamente. E a pessoa vai afundando cada vez mais. Ela vai afundando, ela vai se isolando, né? Ela tem a tendência de fugir das relações, então ela deixa de lado a vida social, ela se afasta da vida afetiva, e tudo isso vai reforçando aquela crença, ela entra nesse lugar bem de desamparo mesmo, e é onde as coisas começam a fazer mais sentido para ela. Tem alguma relação síndrome do pânico com depressão, com ansiedade, alguma coisa assim ou não? Não, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Então pode acontecer dentro da ansiedade ali. Acontece dentro da ansiedade. Tá. É um desarranjo ali da ansiedade no sujeito. Só que a síndrome do pânico, ela é caracterizada por crises de ansiedade. Muitas vezes ela tem um gatilho muito específico, né? Tem gente que tem síndrome do pânico em relação a andar de avião. Aí a pessoa não anda de avião, ou quando ela tem que andar e dá aquela sudorese, aquela taquicardia, sensação de morte. Então o pânico, ele tem um fator específico. Tem gente que tem de palhaço, medo de palhaço, né? Ela vai ter um fator específico. Só que todos os transtornos mentais, eles podem trazer comorbidades. Então uma depressão pode trazer um transtorno de ansiedade. E um transtorno de ansiedade pode gerar uma depressão. Pode gerar. Eles Exato. podem vir combinados, assim? Podem, não tratados, podem ir gerando comorbidades como essa, sim. Mas e em relação ao tratamento? Como que é o tratamento dessas patologias? Tá. O tratamento, a grosso modo, consiste na avaliação psiquiátrica e no acompanhamento terapêutico mesmo, sessões de psicoterapia. Há outros recursos que a gente orienta o paciente, né? Praticar exercício físico ajuda muito, né? Tentar manter uma boa alimentação, ter ali uma rede de apoio, né? Então é importante que esse sujeito se sinta amparado pela família, pelos amigos, ele precisa ter essa rede de apoio. E em casos como burnout ou estresse ocupacional, a gente fala mesmo, no primeiro momento, de um afastamento do ambiente estressor. Né? Então, se é o meu trabalho que está me gerando adoecimento, vamos afastar, vamos ressignificar isso, vamos entender o que está acontecendo e ver se vale a pena, né, se manter ali, né, ou buscar outras saídas. Então, basicamente, esse é o tratamento. Tirar férias. Não, mas agora eu queria entrar num outro ponto. Eu queria entrar do lado do empresário, por exemplo, que não tira férias. Nossa! Porque é complexo, você não tem folga, você tem as contas para pagar, aí o mundo não vai parar para você se tratar. Exatamente, então às vezes o empresário ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar fornecedor, ele tem isso e ele não pode tirar férias, e aí? Tem muito empresário também com transtornos mentais, como é que tá essa situação? Com certeza, né, a carga, né, que ele carrega ali para gerir, para sustentar uma empresa é muito grande. Mas é importante ele saber fazer essa separação, entender o quanto é importante que ele também cuide da sua saúde, que ele tenha esse tempo para ele, né? Que ele ali, dentro da dinâmica dele de trabalho, encontre formas para sim tirar umas férias, né? Porque ele tem essa autonomia, né? Às vezes, né, Letícia, muito empresário, o cara, ele é o financeiro, ele é o jurídico, ele é o cara que preocupa da logística, ele é o cara que mexe no maquinário, ele é o cara que faz isso, ele não delega funções e vai, pira. E ele é ser humano, e ele tem limitação. E ele tem conta para pagar, ele tem isso, tem aquilo. Então, assim, a gente percebe muito isso em muitos empresários que acabam fazendo muita coisa, assumem várias funções. Não só empresários, profissionais autônomos também a gente vê isso, né? A pessoa, ele não consegue se programar para fazer umas férias, né? Fazer uma... como é que fala, gente? Uma reserva financeira para conseguir ficar um tempo sem trabalhar, né? Então, a pessoa, ela precisa se programar, independente de onde ela está atuando, ela precisa reconhecer o quanto isso é importante e o quanto isso tem que estar presente na rotina de vida. Né? Sem dúvida. E o problema, acho, muito grande também do empresário, quando ele deixa um pouco esse cuidado de lado, é que ele tem funcionários. Então, se você, patrão, vai trabalhar
estressado, ansioso, deprimido, dependendo da atitude que você tem dentro da empresa, você pode correr o risco de sofrer o quê? Uma ação trabalhista. Então, porque... gente, porque você, sem querer, você desconta no mundo. Se você não cuida, né? Se você não se trata, você realmente pode ter problemas sérios dentro de uma empresa, né? Sim, o estresse ocupacional, ele gera muitas essas reações explosivas, né? Quanto nós já vimos aí, vem muito em formato de meme, né? A gente ri, mas não é bem um meme. As pessoas surtando no ambiente de trabalho, quebrando coisas, quebrando notebook, computadores, né? O estresse ocupacional, ele traz esse comportamento explosivo e vai trazer dano, né? Então, precisa ter esse cuidado para não se permitir chegar nesse limite, para evitar esses prejuízos, né? Olha o tanto que esse assunto é sensível e importante, né? Então, assim, tanto do lado do empresário, do autônomo, do empregado, né? É muito... áreas de trabalho muito estressantes, ali você falou de avião, controladores de voo, pessoal que mexe com bolsa de valores, médicos, então tem várias áreas extremamente tensas ali, né? Então, assim, é um tema muito sensível mesmo, que a gente tem que ficar atento. A responsabilidade em si, ela é estressante, né? Ser responsável de algo, a vida adulta. Por alguém. A vida adulta é estressante, gente. É estressante. A gente tem que saber dosar, né, esse nível de responsabilidade junto com o autoconhecimento. Saber até onde você pode ir, quais são os seus limites, onde já não te cabe mais, né? Se a gente consegue ter essa percepção, a gente vai equilibrando um pouco esse senso de responsabilidade. Né? Então, assim, fala pra gente uma dica que você daria para uma empresa, vamos dizer assim, para o empresário e para os funcionários. Uma dica, assim, cuidado, né, de tratamento, de percepção, talvez, né? Eu acho que um ponto inicial de tudo é a comunicação, sabe? Eu acho que talvez trabalhar melhor a comunicação entre os colaboradores e líderes e diretores. Eu acho que se conseguir estabelecer um meio mais aberto de comunicação, isso vai dando espaço para que eles entendam quais são os problemas e como resolvê-los, né? Porque aquela equipe, ela pode também trazer o problema e a solução. E a solução, né? Às vezes o trabalhador que está ali na área, ele pode trazer a solução para o problema. Exatamente. Então, eu acho que começando pela comunicação já é uma boa saída aí para identificar o problema. Porque não dá para resolver uma coisa que eu não sei o que é, né? E também identificado, tratar, né? Exatamente. E aí a gente partir para o segundo passo e medidas preventivas também, porque não dá para funcionar só apagando incêndio, né? Não, tá, Joia. Olha a importância do nosso conteúdo informativo hoje, né, Camila, né, Letícia? Mas nós estamos partindo para o final já, Camila. Como é que é? Já tá acabando prestando atenção agora? Pois é, tá tão gostoso. O bate-papo realmente é muito bom. Mas, Letícia, para a gente poder encerrar aqui, nós temos duas perguntinhas que tá caracterizando o nosso podcast aqui, né? Se fosse para você começar hoje, do ponto de vista profissional ali, o que você faria diferente, o que você faria igual? Até para servir de dica para a turma, para os nossos amigos que estão nos assistindo aí. Bom, mais fácil responder o que eu faria igual. Bom, minha escolha pela psicologia, eu tenho paixão pelo que eu faço. Percebemos. Isso é muito bom. Percebemos. Então, assim, não faria nada de diferente nesse sentido, seguiria esse caminho. Eu acho que o caminho da clínica, que é onde eu me identifico também, de poder ajudar, de poder, de uma forma ou de outra, ressignificar a vida do outro, eu acho que eu não trocaria nada. É emocionante, né? É minha paixão. O que eu mudaria, talvez, eu teria aproveitado mais oportunidades que talvez eu tenha tido ao longo da minha carreira e por questões de imaturidade mesmo, né? Medo, talvez. Medo também, insegurança, eu não aproveitei. Então, eu acho que eu teria feito isso diferente, ter aproveitado um pouquinho mais as oportunidades que estavam ali na minha frente e eu não consegui agarrar. Olha a dica da Letícia, ó. Aproveite as oportunidades. Não percam as oportunidades. Ô Camila, que episódio, hein? Nossa, que adorei, é isso, hein? Adorei. Maravilhoso! Nossa! Maravilhoso. A Letícia tem que voltar.
Eu sabia, né? A Letícia, além de grande amiga, tem uma capacidade enorme e que bate-papo gostoso, né? Mas foi Muito ótimo, gostoso adorei. mesmo. E altamente informativo. Altamente informativo, de um conteúdo de extremo valor para todo mundo que tá nos assistindo. A gente leva de uma forma leve um assunto muito sério, né? É uma forma assim, né? Já que a gente tá compartilhando conhecimento aqui, né? Também não deixar a coisa muito pesada, muito carregada. Que a Porque aí a gente situação vai em si já é, continuar alimentando o estigma, né? Que a É. saúde mental sofre. Mas é um tema muito sério. É um cuidado que todo mundo tem que ter. Terapia para todos. Maravilha. Sim. E que episódio. Muito bom. Adoramos, Obrigada. Letícia. Eu também. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, foi excelente. Obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Vamos marcar um segundo episódio. Vamos. Então, muito obrigado. Camila, mais uma vez obrigado. Os nossos amigos, quem nos assistiu aí, muito obrigado. E aqui, fica aquele recado, né? Toda semana um conteúdo especial aqui no Café Lerres. Estamos juntos. Muito obrigada a todo mundo. Aguardamos vocês semana que vem. Conheçam nosso site, conheçam as nossas redes sociais, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchauzinho. Até.